Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio dos Hábitos Exponenciais e hoje com uma convidada extremamente especial, uma amiga querida e excelente referente maquiadora. É uma honra estar recebendo você aqui, Obrigada, amiga. Muito amiga. obrigada por Obrigada aceitar o pelo convite. convite. Obrigada. Bom, eu conheço a Renata perfeitamente, mas eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais sobre essa mulher espetacular, que não só como maquiadora, mas como pessoa mesmo também. E eu queria que você falasse para os nossos telespectadores quem que é a Renata além da profissão. A Renata, além da profissão, é uma pessoa mais reservada. Tem gente que não imagina isso, mas eu tenho um pouco da performance de ser palhaça, de ser brincalhona, mas também tenho essa. Eu sinto que às vezes é uma máscara até. Aí é quando a pessoa me conhece de verdade, ela acaba vendo que eu sou às vezes mais introspectiva, e aí a pessoa chega e pergunta: o que que aconteceu? Eu te conheço, porque você não é sempre assim, mas tem essas duas personalidades, uma mais introspectiva, reflexiva. Eu gosto muito de refletir, de saber mais sobre mim. Autoconhecimento. Autoconhecimento, sou muito ligada a autoconhecimento e conversas profundas. Eu amo conversas profundas, Com você então mesmo? comigo mesma, com quem Com o seu eu. gato? Com os meus gatos, 8 gatos, Ave Maria. e, e com outras pessoas também. Eu acho que é muito importante essa troca com outras pessoas e chegar até um ponto. Óbvio que a gente não vai começar a chegar e já numa conversa profunda, mas Às vezes. depois de um tempo você ir construindo algo. Então, para mim, isso é muito importante, é o que me conecta a outras pessoas. E eu acho que foi o que me conectou também à Rebeca, porque eu sempre aprendi muito com ela, a gente sempre levava a nossa conversa para um lado mais espiritual e assim, fora do que a gente consegue ver com os nossos próprios olhos. Então, isso sempre me conectou muito com ela e a gente sempre se entendeu mesmo sem falar nada, né? A gente respeitava o limite uma da outra e sem precisar falar nada uma para outra. Então, É conexão, é né? Uma conexão. conexão profunda. Que a gente é meio parecido, assim, né? Sim, Internamente, assim, a gente tem uns sim, a traços gente é. parecidos. Amiga, e eu queria saber um pouquinho o porquê da escolha de ser maquiadora. O que te levou? Porque, assim, quem já maquiou com você, quem acompanha seu trabalho, sabe que você tem um dom. Que a maquiagem não é só, tipo assim, nossa, maquiagem. É um dom que você tem, né? Mas, assim, o que te levou a isso, a despertar, a levar esse dom para as pessoas, a colocar a maquiagem em prática, né? Uhum. Enfim, levar isso como uma profissão mesmo para ti. Eu acho que não foi um processo assim muito que eu percebi que é, quando estava acontecendo. Mas ao longo dos anos eu fui olhando para trás e vi, nossa, realmente estava muito ligado a, não só a arte que eu passava ali com as minhas mãos, mas na conversa, no toque, né? Que o toque quando você toca uma pessoa na pele, você recebe muita energia e dá muita energia também. Então, com o tempo, eu fui vendo que era além do gostar da estética, sabe? Então, eu percebia ao longo dos anos, cada vez mais que aquilo me curava de uma certa forma e fui dando mais importância a isso. E é levar autoestima às pessoas, né? De certa Sim, forma, isso tem um impacto muito positivo. na gente também, né? Uhum. E eu vi, assim, porque eu acredito que na minha infância e adolescência, eu sofri bullying mais na minha infância, e aí uma parte da minha autoestima foi quebrada. E ali, quando eu via a cliente feliz com o resultado, com a autoestima revigorada, eu ficava muito feliz pela cliente também. E ali foi ficando cada vez mais forte aquilo, aquele sentimento, tanto que na minha razão, na parte racional da Renata, eu falava, nossa, mas será que é isso? Será que é isso que eu quero fazer pro resto da vida?
E aí fiz direito, fiz faculdade de direito, Você só que tentou outros caminhos, tentei né? outros caminhos, trabalhei na empresa da minha família que não tem nada a ver com esse ramo e não estava feliz. Cada vez mais o meu corpo mostrava que não é isso, não é isso, você tem que seguir o coração. E aí a minha família é totalmente prática, totalmente assim, meu Deus, não, tem que fazer o que tem que fazer o que tem que fazer. A sua família tem empresa de peças de carro, de importação e tal, você tem que trabalhar com isso. E eu falava, gente, não, eu sou artista, eu quero vender a minha Ah, arte. tem uma coisa, não sei se todo mundo sabe, mas de uma Renata aí que já tentou ser artista, né? Que foi para Sim. onde que você foi mesmo? Eu fui para Curitiba fazer artes cênicas e eu amei, amei. Lá também tinha uma aula de maquiagem artística. Então foi quando assim, eu tinha 17 anos. Então foi quando eu me liberei, assim, eu falei, meu Deus, é minha aula preferida. E aí foi muito bom, foi uma época muito boa, mas eu sinto que não estava no momento certo, sabe? Que eu tinha 17 anos, fui para Curitiba, que é uma cidade totalmente diferente de Cuiabá, né? A cultura, o clima. E aí eu falei, aí eu comecei a ficar mal. Eu falei, não, vou voltar. Na hora que eu voltei, parece que toda a tristeza assim saiu do meu peito. E aí eu fui procurando o caminho até que eu cheguei à maquiagem. Então, assim, você carrega com você a arte, né? Você é uma artista, né? Sim, Que quem conhece Renata, assim, vê. E também quem não conhece, acompanha, né? A forma que você faz os seus vídeos, a forma com que você se posiciona, né? Na internet, enfim, você carrega com você um lado artístico, né? E isso é sim. muito admirável. E se Obrigada. você fosse me deixar um hábito que você tem hoje, que é fundamental para você ter êxito na sua profissão como maquiadora? Um hábito que é fundamental. O hábito que eu acho que é fundamental, Óbvio que é um hábito que você tem, né? sim, é a meditação. A meditação começou de uma forma que eu não esperava. Eu acho que eu tinha uns 13 anos na época e eu li uma revista chamada Saúde na época. Eu nem sei se existe mais essa revista. É revista papel? É Aham. papel. E aí meus pais assinavam. E aí eu vi a dica de uma meditação lá. Com 13 anos, eu falei, vou fazer isso aqui, gente. Você tinha 13 Imaginar. anos de idade? Aham. Amiga, você medita desde os 13? Sim, não. Teve épocas que não eram todos os Ah, dias, ali aham. com 13, 14. Mas quando a primeira experiência que eu tive, que foi que eu não estava esperando nada, e eu acho que é aí que é mais poderoso, você não tá esperando nada, então quando vem assim, aí eu fiz certinho o que estava mandando eu fazer, eu falei, e aí depois eu senti uma paz tão grande que eu falei, eu quero isso sempre. E aí, por muitos anos, eu continuei fazendo essa meditação, que era de pedras brancas e a luz violeta que E eu mudava para nem dourada. sabia disso. Aí depois veio o YouTube e eu comecei a ver mais vídeos no YouTube sobre meditação. Mas por muito tempo eu fiz essa meditação para ter essa paz. Na minha cabeça, tipo assim, eu nem sabia muito sobre meditação, só que a minha mente sempre foi muito acelerada. Então, muito autocrítica, muito tipo, o que os outros estão pensando sobre tal situação, e sobre mim, e sobre, tipo, sempre sem parar. Então, o momento da meditação era De muito desconexão. especial de não pensar. E, tipo, não é que você não pensa em nada quando você tá meditando, mas a sua mente meio que silencia e você vê o pensamento, você não se prende ao pensamento. E aí foi muito importante para me dar essa calma, sabe? Para conseguir ter Para respirar, para exercer o seu dom de sim, e maquiagem. para poder até me conectar, porque eu acho que eu teria, assim, quando eu fico muito tempo sem me conectar comigo mesma, eu fico estressada, eu fico com mais raiva, eu fico mais melancólica. Então, eu nem conseguiria ter uma conversa, um bom atendimento com a minha cliente, porque eu estaria muito no meu mundo, sabe? Que se eu fico muito nele, ele é muito melancólico, sabe? Que eu sempre vou mais para essa parte da, meu Deus, por quê? E da justiça, por que que o mundo é Ficar assim, dramatizando, né? dramatizando. Aham. Então, a meditação, assim, hoje em dia já virou uma coisa que eu nem penso, será que eu faço hoje? Será que eu não faço? Tipo, eu quero fazer. Às vezes eu tenho vontade
de fazer umas 3 vezes por dia. Então, hoje a meditação, ela tá na sua rotina diariamente. Sim. E desde quanto tempo que ela... Faz quanto tempo que ela passou a ser constante mesmo? Tipo assim, que você iniciou e chegou até aqui hoje praticando. Eu acho que faz uns 6 anos. 6 anos você medita constantemente? Sim. Cara, você nunca me ensinou isso, por quê? Porque eu já até tentei ensinar, por exemplo, pra minha mãe, só que ela é muito Mas ansiosa. isso que você tá me falando agora é uma pauta que você quase nunca levou pra mim, Verdade, né? verdade. Ela se tornou tão... Eu encostei. Mas O quê? ela se tornou... No microfone. Ela se tornou tão eu que É igual escovar dente. é igual escovar dente. Então, tipo, é uma coisa que não é nova. Então, eu falo, ai, gente, você tem que meditar e tal. Porque já é uma coisa normal. E aí, eu acabo não falando tanto para as pessoas, mas eu tenho que... E é até é ótimo que eu tenha trazido aqui para as pessoas talvez mudarem a visão, porque eu ouço muito assim, ai, mas eu não consigo meditar, eu sou uma pessoa que não nasci para meditar. Tipo, muita gente fala isso, né? Minha mãe é uma delas, porque esse momento é muito desconfortável você parar e ficar, tipo assim, tentando pensar em nada. Mas quando, por exemplo, a meditação guiada é muito boa, porque você não está simplesmente parada esperando algum pensamento, você está guiando, você está sendo guiado, na verdade, e você, se você seguir os passos, você vai Você entrar nesse consegue transe. entrar nesse transe. Você vai, tipo, entrar nessa frequência, né? E a meditação, assim, que você pratica dura em torno de quanto tempo, mais ou menos? Média, assim. 35 minutos, quando eu tô meio sem tempo, e 1 hora e pouco, quando eu Tem tô... mais tempo. Sim. E se você fosse deixar, assim, um hábito pra mim, Rebeca, que você acha que eu não tenho na rotina e que eu deveria introduzir, qual hábito seria? Meditação. Meditação? Sim. Tá, Você não tem a meditação, você Não tenho, não tenho. Eu que assim, sou uma pessoa extremamente agitada, mente acelerada, ansiosa. Pra mim é muito difícil pensar que eu vou parar 35 minutos do meu dia pra meditar. Qual conselho que você me dá pra eu iniciar esse hábito, assim? Pra começar de pouquinho pra até ele começar a virar algo constante na minha vida. Qual conselho você me daria? Meditações guiadas, que depois tem muitas, assim. Por muitos anos, eu tive um aplicativo chamado Insight Timer, e eu seguia essas meditações. Você podia clicar lá em meditação guiada ou frequência 500 e tanto. E aí, a meditação guiada, para quem está começando, é muito importante, porque você vai estar seguindo regras ali para chegar nessa frequência. Então é muito mais fácil, sabe? E também alguns livros, porque eu acho que quando a gente lê o livro, a gente acaba acreditando mais naquilo, né? Ler livros para ter um entendimento sobre a meditação. Sobre a meditação. Eu nunca precisei, tipo, ler um livro para acreditar que daria certo, porque já tive essa experiência, mas isso é raro. Não, mas é comprovado cientificamente que a meditação ela só traz benefícios, né? Sim, e aí tem a parte também da neuroplasticidade ou neurociência, Uhum. que você consegue controlar tudo que está à sua volta, né? Porque tem um mundo que a gente não consegue enxergar, que está à nossa volta, que você consegue meio que controlar ele pela sua frequência. Então, eu acho isso incrível. E aí, se você tem interesse nisso, ler esses livros do Joe Dispenza, que é um autor muito legal, tem outros também americanos, eu acho que tem alguns brasileiros que também falam sobre isso. Que te motiva mais a querer praticar te motiva, aquilo. porque você começa a falar, nossa, então eu posso mudar tal coisa na minha vida por conta do meu pensamento, dessa minha frequência. Eu acho que isso, tipo, te dá mais vontade ainda, tipo, tentei uma vez, não deu certo, mas eu vou continuar porque isso aqui pode me dar uma... Que eu sei o benefício. Mas, assim, essas meditações guiadas teriam com um tempo menor, né? Tipo, em vez de eu que vou iniciar 35 minutos, começar 5 minutinhos, 10 minutinhos, Sim, não, bem pouquinho, só para você se acalmar, sabe, de início. Então, 10, 15 minutos, tanto nesse aplicativo Insight Timer, Como que é o nome? Insight Fala Timer. pro seu... Insight Timer.
Ele Para que quem quiser também, quem quiser, né, colocar em prática, tentar que tenha dificuldade da meditação e quer introduzir na rotina esse aplicativo, como ela indicou, né? sim. E aí Aí ler lá livros de você quem... tem assim, ó, 5, 10 minutos, 15 minutos, vários minutos. Tipo assim, agora eu tenho 5 minutos para meditar. Então, você clica em 5, aparece várias meditações que você pode clicar ali e escolher. E a outra sugestão, dica que você deu é a leitura sobre o assunto, e você falou o nome de um autor que eu não acho Joey Dispenza, que eu sou, ele é um meu inglês americano. é super fluente. Inclusive, o Joey, eu tava assim, eu criei um hiperfoco no Joey, e um dia eu fui perguntar para uma cliente minha de maquiagem, que é super espiritualizada e tal. Eu falei, e lê muito, né? E eu falei, você conhece o Joey Dispenza? E aí ela falou, ele só foi quem me ajudou a me curar do câncer, né? Ela fazendo várias meditações, mas assim, não era igual eu que fazia 1 hora de meditação. Ela passava horas e horas do dia fazendo meditação. Uma E cliente assim, sua. uma cliente minha. E aí eu falei, meu Deus, chocada. É óbvio que tem algumas coisas polêmicas dele, porque tem muita gente que fala, a pessoa, quem tá doente, não pode colocar toda a expectativa numa meditação, né? Só que se pode ajudar de alguma É forma, coadjuvante, né? Ela fazia o tratamento do sim, câncer e fazia o aí usava isso. tratamento, exatamente. Então, assim, não era para você largar e tal, mas eu acho que é uma coisa que auxilia muito o processo, sabe? Então, eu falei, nossa, chocada. E ele escreveu vários livros, é, que eu esqueci o nome agora, mas a Não, mas só jogar ele Supernatural, lá. ele escreveu vários livros, inclusive eu tenho que ler, mas ele é demais, assim. E tem várias outras pessoas que são muito boas, que dá pra, tipo, você saber, eu me identifico mais com essa, eu vou aprender mais com essa pessoa. Então, é Não, isso. mas eu vou tentar agora, juro. Tentar colocar em prática esse hábito de meditar, porque eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de me desconectar. Então, assim, a mente mesmo. Olha pra mim, Você eu tô pensa muito plena. também, né? Muito acelerada. E é uma coisa que eu já tentei no passado, mas não tive constância porque eu ficava irritada. Porque eu tentava, Sim, tentava e não ia. Eu falei, cara, perder tempo meditando. sim. Mas, assim, você já é, esses últimos meses, a quinta pessoa que me É, orienta que eu preciso meditar. Então, eu acredito que eu tô precisando mesmo. sim, E depois eu te passo feedback, como que foi, o que trouxe de benefício para mim. E se você sim. aí também for colocar em prática, manda no meu Insta ou no Insta da Renata. Qual que é o seu Insta? Renata Rezende Beauty. Manda lá dá o seu depoimento, o seu feedback a respeito. E eu tenho certeza, tenho fé de que a meditação vai trazer grandes benefícios para a tua vida. E também a meditação tem essa correlação, né, também intestinal. Se a gente for para a parte de mentalidade, parte de emoções, o nosso intestino também está correlacionado. E entrando já nesse gancho, eu gostaria de saber um pouquinho sobre as suas fezes. Normalmente elas boiam ou elas afundam? As minhas fezes geralmente afundam. Afundam? Eu não me lembro, assim, delas boiarem. Mas você tem o hábito de olhar para a sua obra, né? Geralmente sim. Às vezes eu olho, sim. E eu sei, É em importante. conversas nossas, né? Eu sei que Uhum. você é mais constipada, né? Uhum. Atualmente, como que tá a sua frequência evacuatória? Você tá fazendo cocô todos os dias, não tá? Atualmente tá bem melhor do que era, mas não tá o ideal. É, eu tenho TDAH, para quem não sabe. Então, o TDAH, o que acontece? Eu não. Acontece algumas coisas de rotineiras, eu não presto muita atenção. Eu vou prestar atenção, eu vou notar quando o negócio já tá feio. Então, por exemplo, antigamente, eu acho que faz uns 15 anos, eu ficava 7 dias, 9 dias sem ir no banheiro. E eu ia perceber quando a minha barriga tava desse tamanho e eu tava com azia na hora de comer. Então, tinha ali uma coisa muito ruim acontecendo. E na época não tinha isso de, vou no nutricionista para ver o que tá acontecendo. Na época eu tomava, Na época tinha sua amiga, né? não, 15 anos. Ah, é. 15, 20 15 anos, anos eu nem era formada eu ainda. era. E aí o que eu fazia? Tomava laxante. Então o laxante foi uma fuga para esses momentos. Só que
E aí eu passei muitos anos tomando laxante. Muitos anos tomando E laxante. aí o laxante, ele gera um impacto na sua microbiota intestinal absurdo, entendeu? Então, assim, hoje você sofreu as consequências do Sim. uso do laxante também, né? Sim, nossa. E aí eu usei por muito tempo até um momento que eu falei não dá mais, que foi uma situação assim que eu passei vergonha, passei raiva. Fui na Rebeca, fui em você, e aí a gente fez. Você falou que eu tava com uma desbiose intestinal. Eu tomei lactobacilos, né, que tinham que ficar na geladeira até. Porque eu achava que Yakult Detalhe. tinha os lactobacilos, mas eles não estão bem vivos, né? E aí eu tomei, aí eu segui o plano alimentar e tudo aí começou a melhorar, sabe? Hoje em dia não tá 100% por Mas causa você de mim. teve constância? Porque isso faz muito tempo, né, amiga, que você passou por mim. Sim, eu tive, mas eu sinto que depois daquilo, muita coisa melhorou. Melhorou. Sim, Mas assim, hoje você acha que ainda tem que melhorar, né? nossa, sim, com Como que é o certeza. seu hábito de água? Você toma bastante água no dia? Tem dias que eu tomo 2 litros, tem dias que eu tomo menos. Mas é uma coisa que eu quero melhorar e ter essa constância de 2,5 litros ou 3 litros, sabe? Uma coisa que me ajudava muito era ter a garrafa d'água, né? Eu tinha uma garrafa Juntinho. grande, e ela era meio que o meu apoio emocional até. Então eu ficava o dia inteiro bebendo. Seu apoio emocional. O dia inteiro bebendo a água, eu levava ela pra todo lugar, um negócio desse tamanho. Só que aí, um dia eu vi, eu lavava ela, assim, só que ela tava com um cheiro meio estranho. Aí eu larguei ela. Porque Só que, e não comprei outra. aí diminuiu a ingesta de Diminuiu o água. ritmo. Mas você não respondeu. Atualmente você tá fazendo cocô quantas vezes na semana? Mais ou menos, em média. Na semana, 5 vezes. Ah, Não, 4 vezes por aí. melhorou. E tá sendo cocô Hoje eu fiz cabrito ou aquele cocô mais salsicha? mais salsicha. Nossa, amiga, que evolução. Não sabia isso de você, não. Achei que Sim. você ainda tava constipada, enfesada. Não, mas, por exemplo, tem gente que faz umas 2 vezes por dia, né? Não, mas tá, isso é relativo, vai depender também do tanto que a pessoa come, da motilidade intestinal dessa pessoa, da ingesta de fibra, o hábito também de você sentar aí, né? Uhum. Não, ai, eu vou esperar a vontade vir. Não é assim, você tem que às vezes sentar, dedicar, meditar no vaso às vezes, Ah, entendeu? é? Aí uma coisa liga a outra ali. Que legal. Se você fosse me falar hoje um hábito que tem na sua rotina, que você acredita que seja um hábito negativo e que você tem vontade de tirar ele da sua vida, qual hábito seria? Comer doces. Tá, não necessariamente comer doces seja um hábito negativo, mas talvez o excesso. O excesso. Excesso, muito excesso. Excesso de doce. Excesso. É assim, eu acho que é um conjunto, porque falta de fibra, Ah, né? Então, assim, quando eu percebo, já faz 2 semanas que eu não comi uma fruta, que é péssimo. Então, falta de fruta, que eu amo fruta, mas acaba passando, sabe? Às vezes eu prefiro um pão com, com qualquer coisa, presunto e queijo, do que uma fruta, sabe? Então, às vezes não tem nenhum nutriente, nenhuma ou pouquíssima fibra do que para as frutas, então, para os assim, cereais. você tem a vontade de diminuir a ingesta de doce e Uhum. aumentar. Aí, um hábito que você gostaria de introduzir seria aumentar a ingesta de fibra? Isso? Sim. Tá, mas a sua ingesta de doce hoje, qual que é a frequência? Todo dia, Quantas vezes no dia? umas 2 vezes por dia. Tá, então o que que você vai fazer? E você tem vontade de introduzir fibras, né? Uhum. Correto? Então aqui, eu vou te dar uma caderneta dos hábitos exponenciais. Amei. Toda vez que você for comer um doce, você vai anotar o doce aqui que você comeu. E em seguida você comeu o doce e logo após você vai ter que ingerir alguma fibra. Entendeu? Se é algo que é frequente na sua vida, você vai tentar depois substituir por um doce. Mas inicialmente você vai acrescentar após. Então, você comeu um docinho, come doce, anotou. Aí vai lá, você vai comer uma fibra, uma fruta que seja um nutriente. Fruta. Tem alguma coisa crocante de fibras? Ah, mas aí granola já tem açúcar, Misturar com entendeu? brigadeiro. Não, toda vez que você for comer um doce, você vai comer uma fruta após, tá? E depois você vai mostrar para mim, a gente vai fazer uma troca.
toda vez daí você vai começar a substituir. Então, aí, no lugar que você comia esse doce, você vai passar a comer somente essa fruta. Porque você vai ter percepção do tanto que tá frequente aquilo, entendeu? Uhum. Você tendo percepção e sabendo dos malefícios, a chance é de você diminuir, entende? Uhum. Mas então, assim, até acabar o folheto, depois eu vou cobrar. E uma coisa que se a gente não anota, a gente não percebe, Não né? percebe. Então, assim, aí você vai ver, nossa, eu comi doce aqui, aqui, aqui. Você vai ter entendimento do tanto que você está consumindo doce, Sim. entendeu? Sim. Amiga, e se você fosse deixar um hábito para os seus telespectadores, que é um hábito que você. Fora a meditação, que a meditação já foi pauta total. Um hábito que você acredita que é de extrema importância, que vai gerar um impacto extremamente positivo na vida deles. Diga. Focar mais no momento presente. Como? Não, tudo bem. Isso é meditação É, também. eu sabia que você ia pra meditação. Mas, tá, deixa eu pensar. Beber mais água, então. É um hábito que você acredita que É, geraria um impacto positivo? eu Mas é um hábito que acredito. você tem na sua rotina? Não. Não, que é um hábito que você Ah, tem na sua mas a rotina. única coisa boa é a minha meditação. O resto, abaixo em questão de fibras, muito doce. Não, amiga, você tem o hábito de ler? Tenho, que eu gosto, sim. Então, o hábito de ler o que você gosta, o que você se interessa e aprofundar naquilo. Então, é um hábito. Sim. E eu duvido que você tem só a leitura e a Hum. meditação como hábitos bons, amiga. Duvido. Eu Você não tem tenho nenhum ritual? Tipo assim, você ao ritual. acordar ou antes de Ah, dormir? sim. Eu tenho, só que eles são mais superficiais, né? Skincare. Ué, mas é algo benéfico. Você tem um Sim. hábito de. Eu É acho um que então autocuidado. autocuidado. Entendeu? Eu acho que o autocuidado, você parar um tempo, mesmo que seja, você pode colocar até um alarme no celular, assim, 5 minutos, e se olhar no espelho. Eu acho que é se olhar no espelho e fazer o básico do básico, um hidratante. O que seria o básico? Passa aí dicas. Hidratante hidratante e protetor. E tá, ó, hidratante, protetor, passar fio dental, que muita gente acaba esquecendo do fio Mas o dental. fio dental é skincare. Mas é um autocuidado ali, sabe? Você passa o fio dental, a boca vai estar um pouco suja, né? Não, aí você vai escovar o dente e fazer o skincare. Depois disso, e você já vai se sentir assim, revigorada. E aí você faz uma pose. Ah, tem muito isso também, o seu corpo, ele, dependendo da posição que você tá, ele sente e passa pra mente. Então, assim, faz uma pose. Você tá meio triste no dia, e se você fizer a pose de, tipo, super homem ou super mulher, tipo assim, você já começa a sentir empoderamento, empoderamento, você começa a sentir essa energia que vai passando e a sua energia vai mudando. E o seu skincare se faz de manhã e à noite? Quantas vezes no dia? De manhã e à noite só. Tá, agora eu quero saber o que você utiliza. Dicas. À noite Não, de eu uso. manhã, vamos De começar de manhã. manhã. A gente De acorda. manhã eu acordo, passo sabonete líquido, limpo bem o rosto, passo hidratante, se a minha pele estiver mais seca, ultimamente está mais seca, e depois protetor. Às vezes eu esqueço protetor. De manhã só isso? Sim. E antes de dormir? Antes de dormir, já são os cremes anti-idade. Então eu tô muito É que você assim. tá bem velha, ela já tá com 45. Mas já tô assim, ao redor dos olhos, é uma coisa que a gente vai percebendo com o tempo. Então, tem um creme para os olhos, para a parte dos olhos. Tem um que é com microagulhinhas, coreano. E tem o retinol também. O retinol é importante. O retinol eu uso. Então. É muito bom. E amiga, né? Amiga. Na parte da maquiagem, assim, uma dúvida minha mesmo. Como que começa primeiro? Eu começo fazendo a pele primeiro ou os olhos? É uma dúvida que eu sempre tive, acredito. E acredito que, né, o público feminino aqui assistindo. Sim. Eu acho que, por exemplo, no início da minha carreira, eu fazia fazia os olhos primeiro e depois eu ia pra pele, porque eu tinha uma certa insegurança
de precisar tirar toda a maquiagem caso caísse, né, alguma coisa, se eu fizesse os olhos depois. Com o tempo, eu fui vendo que se eu selasse muito bem essa parte aqui, selar é passar pó. Então, se eu selasse bem, muito bem essa parte aqui, eu poderia fazer a pele primeiro e depois fazer o olho, que se caísse alguma coisa, eu só passava um pincel limpo e tirava. Então, é muito assim, tem muito a ver com a sua segurança. Se você está começando agora, começa pelos olhos, que daí não tem esse perigo. Mas daí, depois que você já tiver uma certa confiança, você vai fazendo a pele primeiro. E hoje, como maquiadora, qual que é o seu, qual que você acha que é o seu maior obstáculo? Tipo assim, o que que você acha que é, não um obstáculo seria, mas assim, o que que é mais desafiador na área da maquiagem, como profissional? Desafiador na área digital, porque tem algumas áreas, né? Tem a parte digital é a constância de estar sempre ali aparecendo. Na parte de atendimento, é porque sou só eu, né? Sou só eu no atendimento do meu ateliê. Então, receber a cliente, fazer o agendamento, limpeza do ateliê, ver o que está faltando que eu preciso repor, tudo sou eu. E fora o atendimento e estar preparada e tal. Então, eu acho que a parte do atendimento é estar sozinha. Então, o Mas, que é mais desafiador na parte na prática é o fato de você estar sozinha e ter que lidar com tudo. sim, Desde gerenciar, de atender e de colocar seu trabalho em e prática. pensar no que eu vou postar, e sabe, que aí eu preciso, acabo não tendo constância, porque eu queria fazer de uma certa forma, acaba não dando tempo e uma coisa vai gerando a outra. E o que que você acha hoje que é o seu diferencial como maquiadora? Porque assim, eu particularmente sou fã da pessoa Renata e do trabalho dela, mas eu queria ouvir de você, quando você se olha e fala assim, nossa, eu atendo tantas meninas, eu tenho tanto feedback positivo, o que que eu tenho de diferente? Eu acho que é como é a palavra quando você personaliza mesmo o atendimento, sabe? Algo mais É, individualizado, né? Mais humano, né? sim, eu realmente, eu sou perfeccionista, mas, por exemplo, se eu sinto que a pessoa tá ali e ela tá precisando mais de ouvidos atentos do que uma própria maquiagem, né? Ela foi ali pela maquiagem também, mas ela tá em alguma situação, eu vou dar mais atenção ao que ela tá falando, sabe? Então, eu não me importo se passar um pouco do tempo, não me importo, sabe? Parece que tudo ao redor meio que desliga quando eu tô ali com a cliente. E eu acho que elas sentem isso também, Então, sabe? na verdade, é individualizar e um trabalho humano, né? Sim, Humanizado, né? Que hoje em dia, infelizmente, é algo que é muito escasso ainda, né? As pessoas estão sim, muito superficiais, então elas querem entregar a coisa pronta e não querem se conectar com o seu cliente, com o seu paciente. Isso também encaixa para maquiagem. Eu acredito que faz todo o diferencial mesmo. sim. Amiga, hoje, fora o hábito assim que você relatou de diminuir doce e ingerir fibras, vamos para uma parte mais um pouco além. Um hábito que você admira muito nas pessoas e que você gostaria muito que fizesse parte da sua rotina. Vou melhorar um hábito meu. Com certeza, malhar. Com certeza. Um Eu acho hábito. que é o meu maior E vou falar, obstáculo, na verdade. já tentei carregar ela nas costas para ir treinar, é difícil. Gente, assim, na verdade eu devia ter respondido isso na primeira, mas eu acho que malhar é o obstáculo mais difícil pra mim, Por quê? porque eu chego na academia e assim, como eu tô sempre pensando muito, eu tô sempre muito atenta ao que tá ao meu redor, e ao mesmo tempo eu quero fazer aquele exercício muito bem feito, e sabe, e aquela dor no corpo já vai me incomodando, e já vai tudo me incomodando, e eu olho o horário, passou 5 minutos, e eu fico, meu Deus do céu, eu não consigo deixar ser uma coisa leve, sabe? Acaba sendo algo maçante para você Sim, treinar. talvez não ser
talvez teria que ser algo que não é O feito é melhor do malhar. que perfeito. Sim. Então, talvez você teria que introduzir uma rotina de exercício físico em que você não precisa dar o seu melhor, você apenas precisa fazer. Ah, não fui para academia, faz 20 agachamentos em casa. A mesma coisa que você me orientou da meditação. Sim. Então, é algo assim, a gente fica muito preso ao fazer perfeito, ao dar o nosso melhor, que às vezes isso empaca a gente. Isso não só com treino, como outras coisas. Então, se eu puder intrometer e te dar um conselho, como amiga, né, enfim, coloque todo dia na sua rotina o hábito de se exercitar, independente do exercício, independente de como você tá, independente da perfeição que você vai dar naquilo. Ah, me matriculei na academia, mas não consegui ir na academia. Faz agachamento em casa, faz polichinelo em casa. Ah, eu não gosto de musculação. Faz uma dança, faz um esporte, faz alguma coisa, entendeu? Sim. Até que isso vire algo prazeroso para você. Aí, futuramente, como você gostou do daquilo do bem-estar que aquilo te proporciona, aí você tenta fazer algo mais avançado. Sim. É começar do pequeno, do pouco, e não querer já agarrar tudo uma vez e ser perfeito em tudo. Provavelmente vai te trazer, eu tenho certeza que vai te trazer muitos benefícios. Tá? Sim, eu tenho certeza. Amiga, muito obrigada, tá? Por aceitar o Obrigada, convite. Antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem às pessoas que estão nos assistindo. Pode ser uma mensagem mais pessoal, uma mensagem mais profissional, o que você sente no coração para falar. Pra lá. Eu não pensei nisso. Vamos ter mais empatia um com o outro. E isso não é só para vocês, estou falando por mim também. É muito importante a gente, às vezes, se desligar do mundo e das coisas materiais e pensar mais no outro, mais no próximo e nas nossas próprias ações. Muito bom. E antes de finalizar, quero te dar um mimosinho sem glúten, sem açúcar e sem lactose. Aê! Você gosta de panetone, chocotone? Chocotone. Chocotone. Aqui. Neuza Pães. Fique. Obrigada, amiga. Foi uma honra ter você aqui comigo, tá? Espero entrevistá-la mais vezes. Eu também. E finalizamos aqui mais um episódio dos Hábitos Exponenciais. Aguardem o próximo.